surpresa. Sempre... Chegamos, galera. Chegamos. Sejam muito bem-vindos ao Pod Gold. É o podcast brasileiro aqui na Austrália. Tô aqui do lado do meu amigo Rodrigo Pastor. Como é que você tá, irmão? Tranquilo? Muito bom, cara. Obrigado. Estamos aqui com a muito convidada feliz, muito especial, a Luciana Wright, que é um ícone aqui da Gold Coast. Soquinho também. Um soquinho pra cada. A galera que tá acompanhando no YouTube pode ver. Aproveitando que eu tô falando no YouTube, já vou convidar a galera para seguir a gente, para se inscrever no nosso canal. É PodGoldBR, vai lá na pesquisa do YouTube, você vai achar. Agora aparece, né, cara? Coisa agora boa, aparece. Tá relevante agora. Tem alguma relevância. Saímos de -1 para 0. E também o nosso Instagram, @PodGoldBR, vai lá, segue, manda pra galera. Você que gosta muito de dirigir, não consegue ver no YouTube, você pode ficar no Spotify. Olha bom, isso. né? A gente tá no Spotify. Olha que legal. Wesley Safadão, Queen e nós. Tipo isso, não sabe cantar uma música inteira. Exato, mas a gente tá lá. Tá lá no Spotify. Spotify. Democratizado, né? Caraca, exato. Velho. Melhor que É isso. tipo isso, é inclusivo, entendeu? A gente também pode, deficiente também entra, viu? Não é só os artistas bons, não. Nós entra também, eu e você. Também. Coisa boa. Vai lá então no Spotify, PodGoldBR, você também consegue acessar. Então é Spotify. Eu acho que todas as plataformas de streaming de podcast ou qualquer coisa do tipo já estão disponíveis, não é apenas o Spotify. Sim. Mas é que o Spotify é o mais conhecido, que a galera mais assina e tal. Deve estar em outras, né? Que a gente não... Deezer, essas tem coisas, que provavelmente aí, viu, Gabriel? tá. É sua parte, O aí, aplicativo que a gente tem, ele já distribui para todas as plataformas, mas as outras não tem tanta audiência. Então Spotify e YouTube são os principais, vai lá e acessa. Muita burocracia, muita burocracia. Agradecer já de primeira, cara, a galera da nossa produção, Pilos Flyover, galera aí que precisar de filmagem de drone, filmagem pra festa, podcast, eles estão aí disponíveis. Pro seu restaurante, o que você tiver com relação a filmagem, casamento, enfim, festas em geral, eles têm os equipamentos, eles têm as técnicas e o preço é muito bom. Então vai lá. Essa é a melhor parte. @PilosFlyover, tá um preço em conta por enquanto. Obrigado, então aproveita aí. Obrigado, Pilos. Aproveita que tem promoção, porque daqui a pouco, filho, vocês vão pagar o mais caro. Então já corre logo, tá bom? É isso. Luciana, depois da gente já ter feito essa nossa introdução aqui... Viu, que a gente tem que fazer a parte do... Imagina. Essa parte um pouco... mais chata. Exato. Chata. Seja muito bem-vindo, é um prazer ter você aqui com a gente. Obrigada, eu que agradeço a oportunidade e eu agradeço também o trabalho de vocês, né? Que é super importante a gente estar todo mundo se manifestando, conversando, ter espaço para as pessoas conhecerem as pessoas, saberem as ideias, o que está rolando nas mentes pensantes aqui, sim, né? Sim. E eu tenho acompanhado o trabalho de vocês e eu estou super interessada. É sempre um prazer ouvir o que as pessoas têm para dizer de uma forma assim pessoal, né? O que ela, como história de vida de pessoa, pode transformar assim num papo. Pô, que legal ouvir isso. Você captou a essência do que a gente quis, sabe? Quando eu e o Gabriel falamos, vamos começar, vamos fazer. Vamos ouvir o outro lado, porque às vezes as pessoas conhecem só por Instagram, por Facebook, e não sabe o que tá passando por trás, o que você tá fazendo pra comunidade. A galera não tem essa visão do todo. Então, esses microfones aqui foram feitos pra isso. Então, fica à vontade. Sim. Muito obrigado por atender o nosso pedido. Com certeza a galera conhece você pelo Facebook e tal, e a maioria conhece por você ser tradutora juramentada e fazer esse trabalho pra galera. Mas ninguém sabe mais nada, né? Mas tem muito mais além disso, Aí, né? às vezes, assim, é interessante que as pessoas... Eu me comunico basicamente por e-mail com os meus clientes e Facebook, tá, onde eu sou uma foto. E as pessoas não me conhecem fisicamente. Então, muitas vezes eu estou engajada em conversas e tudo e tal. Aí eu falo meu nome, Luciana, e depois lá na frente, na conversa, eu falo assim, peraí, vem cá, você é a Luciana Wright? Aí eu falo assim, gente, é engraçado isso da gente ser conhecido, mas não fisicamente. É uma coisa bem interessante. E falando de fisicamente, foi tão... Quando eu cheguei aqui, eu fiz a tradução da minha carteira, e aí você me mandou por e-mail, e depois você falou, vai chegar o físico. E, eu tava com o papel eletrônico na mão, no celular, né, foda-se. Aí um dia que eu abri minha caixinha de correio, tava uma carta bonitinha, com a letra dela. Não sei se foi a sua letra, mas acredito que foi a sua letra. Toda bonitinha, a cartinha assim. Eu falei, cara, que da hora. Porque a gente não as cartas que a gente recebe é só de multa, de toll, tá ligado? Só coisa assim, né? Eu queria até falar sobre isso. Eu recebo todo mês uma carta do WWF que eu fico muito puto da vida. Por quê, cara? Porque é o seguinte, os caras gastam papel pra cacete, todo mês mandando coisa pra mim. E defendem a natureza. A gente fez no ano passado, na época do Bushfire, um evento solidário lá na Cocktails e tal, e deu 100% da porta do valor. Vocês doaram da porta, uma grana, né? Foi tipo uns $3 mil a gente deu pra WWF. Bonita, né? Bonito. Todo mundo trabalhou de graça. Os DJs, os músicos, a galera da porta, eu, todo mundo.
E aí todo mês os caras me mandam calendário, importa não sei o quê. Aí então, no daí não Natal, dá, mas é uma hipocrisia, né? Os caras já mandei e-mail, falei, galera, para de me mandar koala. essas coisas. Não, entendeu? Não tem porquê, sabe? Eu posso esclarecer, assim, um momento Claro. informativo? Sim. Você recebeu a tua carteira de motorista. Precisava, as pessoas têm que receber a carteira de Sim, motorista. porque você tem um selo. Porque é a legislação aqui do Queensland Transport, você precisa portar a via carimbada e assinada pelo tradutor. Você pode ser multado se você não tiver. E quando a gente está numa situação legal, assim, que só está dirigindo, curtindo, tudo bem. Mas, às vezes, a gente se envolve em situações que envolvem a polícia ou uma seguradora. Sim. Se você não estiver fazendo e seguindo à risca a recomendação do Departamento de Trânsito, a não ser que o policial seja muito gente boa, você é passível de receber uma multa. Sim. Então, todas as pessoas, eu recebo muitos clientes que falam, não preciso da via impressa. Você precisa da via impressa da tradução da CNH, aqui para traduzir, e você precisa saber o seu endereço. As pessoas não sabem o seu endereço, as pessoas não sabem escrever o seu endereço. A ordem aqui na Austrália é diferente do Brasil. A gente primeiro coloca o número do apartamento e depois é que é o número do prédio. As pessoas se confundem. Eu recebo muita carta de volta porque a pessoa não conseguiu colocar o seu endereço. É super fácil. Até se você achar que é o seu endereço, você coloca no Google, porque o Google vai ajustar e vai te dar certinho do jeito que você quer. o endereço como ele tem que ser escrito numa carta. Eu acho que isso tem impacto não só para receber uma tradução, mas para receber qualquer outra correspondência escrita. Eu acho que as pessoas acabam não recebendo porque elas não se tocam que elas não sabem o seu endereço correto. Sim. Aproveitando já eu vou te pedir só para você chegar um pouquinhozinho só mais para frente, para o microfone. Beleza. Aproveitar até que ela deu essa informação, cara, não sei se é todo mundo que sabe disso, mas, por exemplo, além, então agora, que nem ela tá falando, tem que estar portando junto, né, a tradução junto com a carteira. E sabe uma coisa muito, assim, um amigo meu que me contou que aconteceu com ele e eu falei, caraca, e eu fui descobrir isso. Se você muda de endereço, você tem que avisar o Queensland Transport em 28 dias. Cara, se o policial te parar e ele perguntar assim, qual que é o seu endereço? E aí você fala o seu novo endereço. Ele vai falar pra você assim, quanto tempo você mora nesse endereço? Mudei faz 3 meses. Então tá bom, tá aqui a multa. Você toma a multa. Porque você tem que avisar o Queensland Transport no seu endereço. Queensland Transport é a escola para os estudantes. Você é obrigado perante a imigração a informar qualquer mudança de endereço. O que eu acho, assim, as autoridades aqui, que tem que reforçar as leis, as pessoas são muito gente boas e muito descansadas. Eu já cansei de parar em ABT para fazer o teste de quantidade de álcool e soprar lá o breathalyzer. E, às vezes, eles não pedem o documento da gente. O que é super assim, estranho numa blitz, a pessoa não pedir o teu documento. Então, eu acho que isso cria na cabeça da gente um certo tipo de liberdade. A gente entende que existe uma liberdade, mas, na verdade, eles é que entendem que está todo mundo andando na linha. Porque o australiano anda na linha. Então, essa permissividade que a gente vê como permissividade não é uma permissividade, mas dá brecha para a pessoa dizer, não preciso fazer isso, porque nunca me foi cobrado, mas quando é cobrado bem caro. Eu também a gente está acostumado, né, lá no Brasil, que, cara... No Brasil a tolerância é zero. O álcool sim, mas eu falo assim, no Brasil sempre tem um jeitinho, então a gente meio que acha que acostuma, né, que esse só é o jeitinho. Ai, gente, eu já subornei polícia no Brasil, até com um pacote de biscoito. Olha só. Sabe, a gente assim, gatinhas, viajando com carro, cheio de coisa que não devia ter dentro do carro, e aí a polícia fala, gente, por favor, moço e tal, aí o cara olha assim e fala assim, me dá aquele biscoitinho ali, então tem bem essa coisa assim no Brasil, né? Olha ela já mostrando o outro lado, hein? Eu sinto que aqui em Gold Coast a polícia é um pouco mais suave que em Brisbane ou que em Sydney. Com certeza. Já aconteceu estava com a carteira vencida, estava para trocar, para poder fazer a renovação, e aí eu estava numa moto. Na época eu tinha acabado de chegar aqui, estava sem grana, minha única fonte de renda era fazer Uber Eats, de motinha. Falei, cara, ou eu faço Uber Eats nesses próximos dias com a carteira vencida por alguns dias, ou eu não trabalho, não ganho dinheiro. Aí eu fiz, o policial me parou, aí eu falei para ele assim, eu moro aqui do lado, eu posso voltar para casa? Eu tô muito ferrado. Faço isso para pagar aluguel, eu tava muito ferrado e tal. Aí ele falou assim, não, faz o seguinte então, volta para casa com a moto, carregando ela assim e tá beleza. Tipo, ele deu essa facilidade, assim, entendeu? Por acreditar que as pessoas estão fazendo a coisa certa, eu acho que as autoridades têm uma cultura muito grande de tolerância e advertência. Então, as autoridades acreditam que, dando uma advertência, a pessoa, né, dá aquela carência para a pessoa ir lá, se resolver e voltar. Isso acontece com a imigração, em termos de documentação. Se alguma coisa está faltando, você sempre vai ter um prazo para voltar e apresentar. A polícia, muitas vezes, dá a você 24 horas para se apresentar com o teu documento, caso você não esteja portando. Né? Então, assim,
eu acho isso tão bacana, porque eu vejo como uma cultura que confia muito no cidadão. Sim. Né? Eles dão a liberdade e ainda dão confiam a liberdade, em você. confiam em você e acreditam que você vai lá e você vai consertar o que você, por algum motivo pessoal, que também não é da conta deles, você vai resolver o problema. Então, eu acho assim, é uma super oportunidade e é um aprendizado pra gente também, né? Sim, sim. Porque se todo mundo faz certo, você se sente mal de fazer o errado, né? Então, isso aí meio que educa também as pessoas. Exatamente. Tá todo mundo fazendo certo, eu não vou fazer o errado. Exatamente. É diferente do quando tá tudo cagado, e aí você fala, mano. Tô com foda-se nela. Vou cagar também. É tipo isso. Bom, vamos retornar um pouco pra gente saber um pouco mais sobre a sua história antes de você chegar na Austrália. O que você fez, como é que foi o seu percurso até chegar aqui. Porque o seu percurso foi diferente, geralmente, dos brasileiros, né? Teve uma escala em outro país, não é isso? Sim. Eu sempre fui, assim, bem caseira na minha vida. Então, eu nunca quis sair do Brasil. Eu era bem satisfeita lá com a minha vida. Eu era professora do município, eu era funcionária pública no Rio de Janeiro. Eu amava o lugar que eu trabalhava, porque eu tive a chance de voltar e ser professora onde eu nasci, né? Que é ali no pezinho ali do Morro da Providência. Ali. A minha família é toda do Santo Cristo. A minha família do meu pai é uma família de imigrantes portugueses, eram todos portuários, trabalhavam no Cais do Porto, a família da minha mãe italiana. Eu morei pertinho ali, mesmo? na Sacadura Cabral. Não acredito! Muito maneiro. Ali é bom pra caramba, né? Estudei no colégio ali no CEP, ali, Creche Escola Paraíso Infantil. Que fofo. Eu podia ter sido tua professora. Provavelmente. Porque eu perto da SEDAI comecei ali, né? Exatamente, na Central do Brasil ali. Isso. Exatamente. Eu me tornei professora primária com 18 anos, né? E trabalhava ali naquela área da Central do Brasil, Morro da Providência, e era um lugar onde eu me sentia muito segura, apesar de ser uma área de muita criminalidade, muita favela, porque eu nasci ali. Eu vivia entre a Marquês de Sapucaí e a Rua da América, né? Sim. A minha família era uma casa na Marquês de Sapucaí e outra na Rua da América. Então, enfim, ali eu era professora e estava bem. E tinha um apartamentinho lá que meu pai comprou com a aposentadoria dele, onde eu vivia e tal. Tinha o meu Fiat Uno. Então, para mim, estava tudo bem. Mas aí eu tive meio que assim uma desilusão amorosa e eu falei, ai meu Deus, eu quero mudar a vida. E nessa época estava rolando um concurso para uma bolsa de estudos que o governo japonês, até hoje, o governo japonês oferece esse programa do Ministério da Educação japonesa. E eles dão bolsas porque eles têm um super interesse por causa dessa política interna do Japão de ficar assim bem excluída do mundo assim no pós-guerra. Com o tempo, eles foram querendo abrir fronteiras e recrutar mentes pensantes para o Japão. Então, eles recrutam pessoas do mundo inteiro e o Ministério da Educação japonesa banca. A gente, na época, isso foi em 96, a gente ganhava $2.000 americanos por mês, fazia faculdade de graça e tinha várias facilidades de acomodação. Tipo assim, eu pagava $24 por mês para ter o meu estúdio na acomodação estudantil. E assim, eu saí do Brasil para uma situação que era uma situação assim de conforto. Eu nunca tive vontade assim de ser muito desbravadora e me jogar no mundo não, sabe? E era uma bolsa de 1 ano e meio. Eu fiquei com uma licença sem vencimento na prefeitura do Rio de Janeiro e fui achando que eu ia voltar. Eu tinha até um noivo nessa época e tudo, porque na época da seleção foi uma desilusão amorosa, mas aí eu já engajei em outra coisa. E na época que saiu a bolsa, eu estava toda amarrada à minha vida, mas eu falei, eu vou porque eu vou voltar, né? E cheguei no Japão, foi uma experiência assim, incrível. E no Japão, na faculdade onde eu estudava, eu conheci um australiano que se tornou meu parceiro lá. Nós vivemos juntos por um tempo. E lá no Japão era assim, a moda dos australianos era ter uma namorada japonesa. Quase todos eles namoravam as japonesas. E o meu marido me namorava, que eu era uma gringa também. Então, a gente descobriu através de outros amigos que quem vivia junto com a mulher lá no Japão podia fazer um de facto, né, mostrar para a imigração que já vivia num relacionamento estável e a gente podia entrar aqui em condições onde a gente já podia trabalhar e como migrantes mesmo a gente via, né? Eu tenho uma pergunta. Coisa boa. Quando você foi para o Japão, você já falava japonês, já falava inglês? Como foi esse processo? Eu falava inglês. Eu lá no Brasil me formei no curso do Brazas e No curso de onde? Brazas é uma escola de inglês, tipo um CCA. Eu nem sei se ainda existe, mas é bem assim popular no Rio de Janeiro. É, né? Uma das maiores. É uma das maiores. Era na época. É inglês britânico, se eu não me engano. O Brazas, não sei se é britânico ou americano, não. Mas é bem legal, o método é bem bacana. E
Quando eu era mais nova, eu estudei no Colégio de Aplicação da UERJ, que é um colégio muito legal e é um colégio semi-interno. Então, a gente entrava às 7 da manhã e saía às 5 da tarde. E a parte de língua estrangeira lá era bem forte. A gente tinha muitas horas de inglês e francês. Então, durante 7 anos da minha vida, eu estudei inglês e francês 3 vezes por semana. Aí fui para o Brasas, aí também já consolidei meu inglês. Para ir para o Japão, a gente precisava passar na prova de inglês e eu me classifiquei super bem, obviamente. E o bacana, que até início eu queria fazer uma ponte aqui com a situação das pessoas aqui, os brasileiros na Gold Coast, é que lá no Japão, como não tinha tanto brasileiro, a gente colava com os gringos, né? Uhum. Então, você falar inglês com pessoas de outras nacionalidades é uma coisa muito libertadora, porque você não está sendo julgado pela pessoa que se apropria daquela língua, que não é nativa. Então, é um ambiente muito frutífero para você praticar, para você falar, para você ficar à vontade, para você se sentir que você não está restrito, nem sendo julgado se está certo ou se está errado. É você se combinar com pessoas de outras nacionalidades e praticar. Sim. Por isso que o Melbas era um sucesso, porque sempre foi um ambiente internacional. Cheio de europeu ali, lá, né? Cheio de europeu, japonês, todo mundo ali, ó, falando inglês. Por isso que o Melbas era um sucesso. E é uma experiência, quando você está fora do teu país, é muito bacana. Você não está só no Japão, mas você está na comunidade internacional que está no Japão, ou na comunidade internacional que está na Austrália. E então lá eu falava muito inglês. A gente era obrigado a aprender japonês. Parte desse programa de pós-graduação eram aulas diárias, assim, de 1 a 2 horas de japonês também, durante todo o curso. E eu já assim colei com o meu namorado na época, que era australiano, então eu acabava falando só inglês dentro de casa. Então eu já cheguei aqui assim, bem tranquilo, me achando bem confiante no meu inglês. E aí quando você chega aqui, é quando você vem para onde a chapa tá quente mesmo, você vê, caraca, eu não estou entendendo nada. Uhum. Ninguém está entendendo nada que eu estou falando, eu estou morrendo de vergonha. E há 20 anos atrás tinha pouco brasileiro, mas tinha muito japonês. Sempre teve, na época que muito eu cheguei aqui, né? Eram japoneses, assim, que dominavam aqui, eu acho, essa parte. Talvez pela proximidade, né? Sim. Aqui da Gold Coast. Então, assim, eu fiquei bem à vontade. Aí logo fui trabalhar no Sushi Train, né? Porque eu vim do Japão, então já tinha aquela cancha com a cultura japonesa que eles prezam muito, né? Você ainda sabe falar? Já esqueci bastante coisa. Já acabei esquecendo, mas assim, eu sei qual é o assunto, eu sei o que é uma palavra ou outra, eu sei se estão pedindo, sei se estão agradecendo, por causa de certas formas gramaticais. Assim, a língua é muito bacana de aprender, é muito fácil, na verdade. E eu fui a primeira brasileira a trabalhar no Sushi Train, e uma das primeiras estrangeiras que a política deles, né, para quem frequenta, quase não tem funcionário que não seja japonês, né? E foi bem legal, porque quando eles viram que eu era uma gringa toda nos padrões de saber se conduzir dentro de um ambiente japonês, assim, foi muito legal. Eu fiz amizades incríveis no Sushi Train, que era aqui era ali em frente ao Chateau, inclusive. Sim. Acabou, né? E eu morava no Chateau, então eu descia, atravessava a rua e já caía dentro do trabalho, não tinha coisa melhor. E foi uma época bem especial da minha vida. Então eu fiz essa passagem pelo Japão. Eu nunca tive objetivo quando eu saí do Brasil. Não queria sair do Brasil e também não pensei em vir para a Austrália, mas acabei vindo parar aqui. Como é que a vida é muito sortudo essas pessoas que trabalham, que moram em cima do trabalho, né? O Gabriel, para ele trabalhar, ele desce o elevador, já tá na coquetel. Mas tem que tomar muito cuidado, que não dá para ficar falando mentira para chefe, cliente, nem nada. A parte boa é que eu não tenho, chefe, essa é a parte boa. Mas se der vontade de fazer um cocôzinho, eu vou em casa e faço. Isso é bom, né? Cara, isso é perfeito, maravilhoso. Sai na balada, bom. Subo em casa rapidinho. Cara. Aí, no caso, você se apaixonou lá no Japão, né? Terminou o seu curso ou não chegou a terminar? Terminei o curso. O meu marido, na época, que era meu namorado, ele veio. Eu ainda fiquei uns 6 meses lá. E nisso a gente não tinha ainda, eu acho que 2 anos ou 1 ano na época, não me lembro o tempo, morando junto. Então, na verdade, eu vim num visto de estudante. Fiquei 2 meses no visto de estudante só para completar o requerimento da imigração. E aí já entrei no visto de facto, que saiu bem rápido, logo assim, 1 ano depois, na época. E assim foi, assim fiquei. Mas, apesar disso, também eu tinha bastante insegurança em me colocar profissionalmente, né? Sim.
dá aquelas coisas assim que dá no ego da gente, falar assim, ai, caraca, sou pós-graduada. Tô passando por essa situação. Eu me graduei com honras na faculdade, tá História da Arte, ganhei prêmio, caralho, não sei o quê, passei em primeiro lugar aqui e ali, porra, tô aqui no Sushi Trem, que foda, né? Mas a minha mãe, né, a nossa família, minha família é uma família bem simples, assim, todo mundo se sustenta através do trabalho, não vou nem dizer que ganhou a vida, porque na nossa casa, na minha família, ninguém tem grana. Mas a nossa família sempre gostou muito de trabalhar, e eu sempre vi meus pais, meus avós, todo mundo trabalhando muito. Então, a minha mãe sempre falava, minha filha, honre o seu trabalho. Se você lavar prato, o seu prato tem que ser o mais limpo. Se você limpa a cozinha, a sua bancada tem que ser a mais limpa, porque o trabalho é o trabalho, e de graças a Deus que você tem um trabalho aí. Eu fui desencanando, mas eu tinha vontade, na época, de voltar a ser professora, fazer alguma coisa dentro da área de educação e tal. Mas acabei nunca tendo oportunidade. Um pouco do ego também mesmo, né? Que a gente quer voltar para a zona de conforto que a gente tinha, né? A gente saiu para sair da zona de conforto e aí chega aqui quer voltar para a zona de conforto. Super desafio, um desafio, mas é bem bom, assim, porque nada como uma pitada de humildade na vida para dar uma situada na gente, com certeza, né? E é bom também, né? A gente tentar se reinventar, né? É tão gostoso se desafiar, né? É muito bom. Você tá numa área e daqui a pouco você, pum! Às vezes você não vê, na hora que você tá fazendo isso, você não vê, mas depois um pouquinho para frente, assim, se você puder olhar para trás, você vê, assim, como é produtivo você passar por situações, assim, né? A grande questão é que você não pode ser o imediatista, né? Você não pode ser imediatista, cara. A vida... A Austrália tem um negócio muito legal também, que ela tem o tempo da Austrália, né? Cara, isso é muito bom. Você tem o seu tempo e o tempo da Austrália. Cara, isso é muito então, bom. às vezes você quer que as coisas aconteçam, cara, espera. A Austrália vai te... Né? Faz o seu direitinho e aguarda que vai chegar. Aqui parece ter um clima diferente nesse sentido, né? Tudo que você quiser, que você joga pro universo. Você sabe que eu ouvi, assim, uma vez, conversando com uma pessoa, ela me falou, assim, de uma pegada mais espiritual, né? Ela falou, assim, que a Austrália não tem muita crença religiosa, como tem no Brasil, que está todo mundo rezando, todo mundo pedindo a Deus, todo mundo na igreja, todo mundo no culto, todo mundo no candomblé, todo mundo está envolvido em botar uma intenção. E aqui tem muito pouco. Então, ela disse que, do ponto de vista espiritual, não tem um engarrafamento muito grande nessa parte de realização. Então, é muito fácil você projetar, porque não está entupido de pedidos, de ideias, de preces e tudo. Então, eu achei isso super interessante, né, cara? Tem uma conexão mais rápida. Então. Tem uma conexão mais rápida. É como se fosse, assim, um terreno mais virgem ou mais fértil, aonde... tem espaço ainda. Tá no Close Friends de Deus. Você tá no Close Friends de Deus. E olha que bacana. Aqui tem a camada, tem um buraco na camada de ozônio. Ainda então passa mais rápido a prece, menino. Bem mais rápido a Mas conexão. É isso, eu acho. Não é legal, cara. faz sentido. Faz pra todo quem sentido. acredita ou não, eu acho que é uma coisa que faz sentido. Você pode colocar Não, isso no plano aqui, espiritual ou no plano material também, das oportunidades e tudo, que tem menos gente. Sim, aqui realmente é maravilhoso, né? Não, eu sempre defendo essa tese de que, assim, todo brasileiro que é muito bom em alguma coisa, quando chega aqui, se ele conseguir dominar a língua inglesa, ele vai ser o melhor na Austrália, porque a gente tem uma competência acima da média. Porque é muito difícil no Brasil. No Brasil, todo mundo tenta fazer faculdade, todo mundo tem uma graduação ou algo parecido, ou tem um curso técnico. A galera tá sempre procurando evoluir. Porque se não evoluir, não consegue emprego no Brasil. Sim. Aqui, se você chega graduado, pós-graduado e com inglês bom, cara, você tá na frente da maioria dos australianos. Com certeza. E nessa parte de vivências que a gente tem no Brasil, às vezes converso com pessoas aqui que são brasileiras da área médica e falam assim que os profissionais do Brasil, eles se sobressaem aqui porque no Brasil você tem a oportunidade de lidar com uma variedade enorme de casos. Então, se você é um clínico geral, você já viu tuberculose, você já viu lepra, você já viu leptospirose, já viu tudo. E aqui as pessoas não veem tanto. Eu, quando vim do Brasil, eu morei no Brasil um tempo. E na época que eu morei no Brasil, eu tive muito problema de pulmão, eu tive pneumonias, assim, eu fiquei muito mal durante muito tempo. E fui internada muitas vezes. E quando eu voltei para cá, eu tive uma outra crise que foi a minha pior crise e eu tive que ser hospitalizada. Foi ambulância na minha casa, foi aquela coisa assim, bem cinema, assim, parece que você tá nesses shows assim da ambulância aqui. Sim. Eu tava me achando assim, a atriz top, mas eu tava fodida, morrendo. Não conseguia respirar, mas ainda passava esse filme na minha cabeça. Eu falei assim, caraca, será que vai ter uma câmera lá no hospital? Grey's Anatomy. Ninguém vai me levar e tal. Esses reality show que tem na Inglaterra aqui e tal.
E como eu estava muito ruim no Brasil, teve uma crise que eu tive lá que o cara falou assim, não, você tá com tuberculose. Então, no Brasil, eu falei, cara, eu tô tão fodida, eu já tô assim há 2 anos com uma pneumonia atrás da outra que eu não me consigo curar, eu vou fazer esse tratamento da tuberculose. Porque se for tuberculose, vai acabar a tuberculose. Então, eu fiz o tratamento lá, que é um tratamento super severo. Isso no Brasil, você tá No falando? Brasil, antes de vir pra cá. Desculpa. De voltar, né? Porque eu fui morar 2 anos lá com meus filhos. E assim que eu acabei o tratamento, eu vim pra cá. E aí, aqui que eu tive essa última crise. Então, logo na hora que eu fui, que chegaram os paramédicos na minha casa e da morfina, meus filhos querendo morrer, minha mãe, vai não sei o quê. O cara perguntou, assim, um pouquinho do meu histórico, aí eu falei, olha, eu acabei de fazer um tratamento para tuberculose. Quando eu falei isso, parecia que eu falei que eu tinha Covid. Os caras, na hora, meu filho, não botaram uma máscara. E eu virei já, assim, um alien, porque aqui não existem muitos casos de tuberculose, né? Sim. Então, me levaram para o Hospital de Robina, que é um hospital universitário, e me botaram numa hyperbaric chamber, que é aquela câmera hiperbárica, né? Que o Michael Jackson dormia, lembra? Com aquela pressão e tal. Me levaram para uma ala do hospital, aí se entrasse alguém eu tinha que botar a máscara. Área 51. Caraca, eu tava na área 51. Área 51. Várias portas de vidro, aí Caramba. O cara entrava, apertava um negócio e fazia assim... Psh, aí a pressão saía para o meu ar não passar para fora, aí ele abria a porta, aí ele entrava, e ele fazia assim. Aí eu botava a máscara... E eu virei, assim, um alvo de pesquisa aqui, porque vinha a galera... Isso foi em 2016 agora. Vinha a galera da faculdade ver a pessoa que talvez tivesse com tuberculose. Né? Olha, pra você ver que bacana isso. E aí... Mas não era mais fácil eles irem em algum lugar no Brasil ou na África, pegar alguém e falar, vou te dar aqui uma oportunidade, você vai passar um tempo na Austrália sendo estudado. Isso é uma coisa interessante. Um dinheiro para pesquisa. É muito interessante isso, né? Mas é isso assim, para ilustrar, para você ver assim, que eles não têm muita experiência, como que no Brasil, você tá lá sentado no posto de saúde, tem 30 tuberculose do teu lado e tu o nem cara... sabe. Não, e o médico é assim, tuberculose é assim, ó, vai. Eu arrisco falar que uma enfermeira do Brasil, uma enfermeira do centro de emergência, sabe mais que um médico aqui, cara. Pega muito caso, cara. Mano, aqui na Austrália, quando que chegou um cara baleado com, sei lá, com 50 tiros? Sabe? Não, no Brasil acontece isso. Não, com certeza. Gente, a gente tem uma riqueza de conhecimento e de vivência incrível. Então, assim, isso é o que a gente pode oferecer para a Austrália. As pessoas vêm muito para cá dizendo o que a Austrália pode me dar. É muito importante você pensar também o que eu posso contribuir, o que eu posso oferecer, o que eu trago da minha cultura, do meu país, que é uma coisa positiva, que eu posso colocar na mesa também e dar um pouco também, né? É que a gente chega aqui com aquele, né... não sei falar, daí você já se sente, você já se coloca numa condição inferior, né? É verdade. Sim, demora um pouco até você pegar a confiança. Mas até pela dificuldade, né, cara? Você entra, eu lembro quando eu cheguei, tava fazendo Uber, e, cara, você põe aquela malinha, biquinha, sabe, eu tava feliz, cara, eu tava, caraca, vou, né? E eu andava sorrindo, e eu olhava pras pessoas, eu não sabia se as pessoas estavam, porque às vezes eu via algumas pessoas sorrindo, eu não sabia se eles estavam, tipo, dando risada, pensando, puta, que emprego de merda, ou se eles estavam olhando e falando, caraca, como ele tá feliz, porque eu tava sempre cantando na bike, sabe? E, sei lá, a gente... O legal daqui é que a cada momento que passa, a gente quer algo maior, né? Por exemplo, você começa no Uber, dá alguns meses, você fala assim, não, eu quero algo melhor. Sim. Aí você começa num emprego de, sei lá, de disco, qualquer coisa, cleaner, não, quero algo melhor. Você tá sempre querendo evoluir e nunca tá satisfeito com o que você tá. Apesar de estar satisfeito, você quer mudar. Não, e as pessoas Isso é muito legal aqui. Mas o que eu queria... E você tem essa oportunidade, você pode mudar de emprego a hora que você quiser e dane-se. A hora que você quiser. Impressionante, né, gente? Não é igual ao Brasil. Não é igual ao Brasil. O ponto é que o australiano te valoriza, tá ligado? Você chega com a comida, cara, o cara tá feliz, tá sorrindo, sabe? Te dá, aqui ganha tips pra caramba. Exato. Pô, é legal. Não, isso é interessante porque eu fiquei aqui até 2014. Em 2014 eu voltei pro Brasil. E no Brasil... você voltou pro Brasil? Eu voltei com meus 2 filhos pro Brasil. São fiquei 2 lá filhos. 2 anos. E depois retornei para cá. Nós vivemos lá um tempo. E eu já, assim, acostumada com esse esquema aqui, que você olha para a pessoa que está no caixa do mercado de igual para igual. Sim. Você, né, não tem essa diferença. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você tem 2 filhos, nasceram aqui? Nasceram aqui. São australianos? São tá. Filhos de um australiano. Falam português? Mas falam português. Falam muito bem português. Legal. Sabe o que eu mais queria saber? Assim, você já perguntou isso pra eles? Eles pensam tudo em inglês e falam em português? Ou você acha que é uma mistura? Eu acho que eles pensam bastante em inglês, mas é uma porque eu tenho estudos também em linguística.
Legal. Não, gente, sacanagem. Mas eu tenho sim. Mas assim, o código muda automaticamente no cérebro, entendeu? Quando você está num ambiente e dependendo. Então, assim, quando é um ambiente emocional, é mais fácil para o cérebro fazer o switch para a língua materna. Sim. Então, dentro de casa, e em certas circunstâncias, eles falam algumas coisas comigo em português. Tá. Né? Às vezes você tem que pedir alguma coisa, falar de alguma coisa, o negócio sai em português. E às vezes em outras situações eles falam em inglês, mas eu acredito que se você reforçar bastante essa coisa do bilíngue, a pessoa acaba pensando na outra língua. Acho que meus filhos pensam bastante. Então você chegou aqui em 99, foi que 2000? Eu cheguei em 98. Aqui. 98, ficou de 98 a 2014. Fiquei de 98 a 2014. Aí, só fechando esse assunto, quando eu cheguei lá, que eu ia assim em mercado ou no cinema comprar uma pipoca e tudo, e você se coloca de uma forma bem aberta e humilde com a pessoa que está te atendendo, que você vê que é uma pessoa que lá, geralmente, quem é atendente, quem é caixa, é uma pessoa que, às vezes, não, uma pessoa que é funcionário de farmácia, é uma pessoa que tem um nível acadêmico que não é igual ao seu, ou um nível socioeconômico, né? Uma pessoa, às vezes, para estar nessas posições, é uma pessoa que vem de um background desfavorecido. E as pessoas estranhavam, assim, a intimidade como eu me colocava, de falar assim, oi, tudo bem? Que nem a gente fala aqui, né? Sim. A gente vai comprar um café, a gente fala, oi, tudo bem? E aí e tal. E as pessoas me olhavam, tipo assim, pô, o que essa mulher tá me falando tudo bem, né? Porque essas pessoas são tratadas como serviçais no Brasil. As pessoas que prestam serviço num balcão de loja, na época que tinha trocador, um trocador de ônibus, alguma coisa. Eu acho, a minha experiência, assim, a minha visão. Eu acho que não tem essa qualidade, né? Não tem essa coisa paralela, assim, de você é um igual. E até quem não é o igual já coloca um tratamento superior de eu estou aqui te consumindo junto com o serviço, então não me interessa em você, já desumaniza, né, a pessoa, não tem aquele reconhecimento. Isso é complicado. E eu senti bastante isso no Brasil, porque eu já chegava toda, assim, de igual para igual. E eu senti uma estranheza na pessoa, em não estar à vontade de ser perguntado, e aí, tudo bem e tal, ou você gosta disso, você já viu o filme? Estou indo ver filme e tal, você já viu? Pode me dizer? Aí a pessoa olhava, tipo assim, que estranho essa pessoa falando comigo, né? O ideal é a gente tentar cada vez mudar isso, né? Sim. No Brasil. Você, então, chegou em 98 aqui. Então, você viu a virada do ano de 99 para 2000. Ai, gente, eu estava em Sydney. E acompanhou uma das maiores Olimpíadas da história, né? Eu estava em Sydney também. E eu morava, assim, bem no Harbour. Eu morava em frente ao Luna Park. Sim. Sabe? Naquela baía, Lavender Bay, assim. Foi uma coincidência também. Era um amigo do meu ex-marido que vagou uma vaga num apartamento e ele saiu e era super barato e eu caí assim de paraquedas assim no meio de onde tudo acontecia. Então eu vi o Réveillon do Milênio e eu vi as festas todas das Olimpíadas. O meu ex-marido, eu chamo de marido, tudo bem. Ele participou da abertura das Olimpíadas como soprador de fogo. Ele participou, muita gente naquela época foi convocada para ser voluntário nas Olimpíadas, né? E ele trabalhava numa agência de casting e nessa agência eles chamaram, veio o convite da empresa que estava treinando as pessoas para fazer a parte do fogo na Austrália, das queimadas. Então ele fez a parte de fire breathing, né? Que era a galera que entrava soprando fogo, toda pintada de árvore queimada e tal. Então, assim, eu já tinha mais ou menos uma ideia de alguma coisa que ia acontecer, mas era tudo secreto. As venues, né, os lugares onde eles faziam o treinamento, era secreto. Eles não iam direto, eles tinham que deixar o carro no lugar, pegar um ônibus e ir. Então, era uma coisa super resguardada. Né? Você nem imagina, né? E 3 dias antes do evento, ele teve o corpo dele todo pintado. E era uma tinta que ficava bastante tempo, porque não ia ter tempo na hora de fazer a pintura. Era só retoque nos bastidores. E todo mundo que fez a abertura, obviamente, tinha que fazer o dress rehearsal, que é o ensaio geral, né? E quem estava no ensaio geral ganhava 2 tickets para a família. Então, eu vi o ensaio geral da abertura das Olimpíadas. Nossa, que legal. E foi, assim, demais, assim, porque nem todo mundo estava, assim, dressed to the party, né? Ninguém estava todo mundo pronto. Mas a gente viu, assim, todo mundo, como é que era a movimentação, o que entrava, o que não entrava. E foi, assim, realmente um espetáculo. Legal. Foi uma época de uma congregação enorme, assim. Você está dentro de um evento olímpico. Eu sei porque, por acaso, eu estava nas Olimpíadas do Rio de Janeiro também. Eu estava morando no Rio. Olha que legal.
E eu vi a diferença que foi de Sydney para o Rio, né? O que foi Sydney, o que foi aqui também. 16 anos de diferença, né? Mas em Sydney foi assim, era uma época que parecia carnaval, as pessoas queriam se abraçar, se beijar na rua. Cara, que é um encontro maravilhoso, festa, né? Cara, é a festa Inteiro, mundial, o mundo inteiro esporte. tá ali, do esporte, e quem tá assistindo, e é uma coisa bem positiva que é ligada à saúde, é ligada ao esporte, né? A união através do esporte. A união dos países também, Cara, né? foi assim, demais. A gente beijava policial, a gente sentava na moto da polícia, todo mundo se abraçava, todo mundo assim... as autoridades, as pessoas da cidade, os australianos, muito receptivos, assim, abraçavam muito, recebiam muitas pessoas, Cara, sabe? mas Foi demais. O povo australiano, ele é animado, ele é receptivo. Eu acho que é. A princípio, às vezes ele é um pouco assim, aí a hora que ele percebe que, é isso aqui, vamos lá, eles vão, sabe? É verdade. Tipo, eles entram no nosso clima brasileiro. Você chegou a Muito participar bom. de algum evento da Olimpíada? Foi assistir alguma coisa? Eu assisti o judô, eu assisti o vôlei de praia e eu assisti a final do futebol, que Cameroon ganhou da Espanha, cara. E o nome do meu ex-marido é Cameron. Uhum. E todo mundo, a galera que apoiou o Cameroon, e a gente gritava, Cameroon! E a gente falava, caralho, Cameroon, tudo isso é pra você e tal. A gente ria muito, brincava com isso, mas assim, foi mó jogaço, né? Todo mundo apoiou o underdog, né? Que era o que não era o favorito. E foi maravilhoso, foi incrível. A gente participou de muitas festas incríveis na cidade também. Foi, assim, histórico. Foi um super prazer. Qual foi a diferença do paralelo entre Sydney e Rio que você percebeu? Tirando a organização, assim. No Rio de Janeiro, eu acho que o Rio já estava bem fodido, entendeu? E depredado. E, infelizmente, sempre tinha aquela história da corrupção por trás da construção dos estádios e do que foi investido. Tinha as populações de rua que foram retiradas das ruas. Tem obra lá que eles nem terminaram ainda, Não, né? tem obra que não terminou. E assim, as vilas olímpicas que se transformaram em moradia, eu conheço pessoas que moram e os lugares estão assim, a qualidade da construção foi péssima, né? Então, eu acho que não deu para ser só coisa positiva no Rio de Janeiro, porque sempre tinha aquela sombra da corrupção, de esconder os pobres, de tirar o pessoal ali na área do Maracanã, aquela parte que é debaixo do Morro da Mangueira, tiraram todas aquelas populações que ficavam ali em volta da Radial Oeste. Teve muito trauma, sabe? Eu lembro que na linha amarela, se eu não me engano, eles subiram umas telas de acrílico gigantes com desenhos bonitos do Rio de Janeiro para não mostrar as casas, essas casas de tijolos e tudo mais, para o gringo não ver. Exatamente. Linha vermelha, linha amarela, fizeram tudo isso. Sim, porque nem sempre é na favela a casa de tijolo. Tem muita casa de tijolo que não tá na favela, entendeu? Barraco mesmo, que não tá na favela, assim. casa de zinco e sobra de coisas. Tem bastante ali no centro da cidade, da população de rua. O pessoal monta um buraquinho na rua e vive, né? Exato. Vou chamar a atenção. Ani, a gente precisa começar a achar uma galera de São Paulo pra gente entrevistar aqui, né? O pessoal só do Rio aqui, velho. É mesmo? Sério? A gente teve uma entrevistada também. Conheceu. A gente teve uma entrevistada que morou no Rio. Ah, mas não é carioca. Rio, daí fica, sabe? O Lucas era de São Paulo. Só ele agora. Tem o Banana, não, Londrina. Eles eram de baixo. É verdade. Bom, eu acho muito legal, cara, porque como a gente tem uma influência muito grande, assim, hoje em dia a gente já teve aqui Nordeste, né, que foi o Zai. O Zai, já teve Sudeste, já teve Sul. Curitiba. Tá faltando agora Centro-Oeste. Estamos precisando, a galera de Brasília. Tá faltando Norte também. Assim, hoje não, mas eu acho que a última novela que eu assisti na vida foi Rei do Gado, mas que é os únicos artistas que eu ainda se entrega a sua idade, e tudo mais. Não tem problema. Mas a gente é muito influenciado pela Globo, né? Com certeza. Querendo ou não. E querendo ou não, a Globo é o Rio de Janeiro, né? Tudo que eles mostram boa ali parte, é o Rio, né, cara? Então, é engraçado que o Rio parece que é conhecido pra gente, independente. Igual eu falei, eu nunca fui pro Rio, mas parece que eu conheço, sabe? Eu vejo o pessoal falando das coisas. É bem familiar, né? É uma referência, e né? eu fico com uma dó, cara, de pensar de todos esses problemas sociais que acontecem. E aí, sabe, o que a gente vive aqui é tão maravilhoso e podia ser replicado, né? A gente podia ter isso lá também. Com certeza. Eu acho que se roubassem um pouquinho menos, a gente já tá parecido com a Austrália. Mas que roubam muito, gente. É muito dinheiro que roubam. É claro que o certo é não roubar nenhum, né? Sim, mas se eles roubassem só 10%, eles iam estar ricos e o Brasil ia estar maravilhoso. Pô, cara, eles podiam ter um sistema assim, olha, você entregou a obra perfeita.
você vai ganhar um bônus, sabe? Um bônus. Não Porque adianta não, aqui cara. é O cara assim, não quer o bônus aqui do bônus. Os governos, os estaduais aqui, eles se competem pra ver qual teve a melhor eficiência, qual teve a melhor gestão do dinheiro. Com certeza. E é até por isso que eles colocam na placa do carro, né? Cada estado tem o seu slogan, né? Tem o seu slogan, né? Sunshine State, Sunshine State, aí tem outro que é Smart. Então, assim, porra, cara, por que não, né? Essa competição boa, né? Agora... Enfim, voltando ao que a gente estava falando com relação à Austrália, Sydney, você foi lá, participou das Olimpíadas, achou maravilhoso, e aí depois você retornou para Gold Coast. Depois eu vim para cá porque a família do meu primeiro marido é daqui da Gold Coast, né? Quando a gente chegou do Japão, ele era muito novo ainda, não tinha se graduado, então veio para cá, se graduou e tinha vontade de viver numa cidade grande que ele nunca havia vivido, né? Sim. Então foi para Sydney, e para lá nós fomos, mas a nossa intenção era voltar para cá, para constituir família, comprar casa e tudo, porque tanto a família estava aqui quanto a gente achava que ia ser mais viável financeiramente. Sim. Daí voltei para cá e reencontrei alguns amigos que eu havia deixado, e lá em Sydney eu tive a oportunidade de finalmente assim sair de trabalhar em hospitalidade. Lá eu comecei a trabalhar em childcare. Trabalhei em lugares bem legais, trabalhei em childcare assim de bancos assim internacionais com muito recurso, muita coisa boa. E depois eu fui chamada para trabalhar numa escola internacional. E quando eu voltei para cá, eu fui chamada para trabalhar na Information Brasil, que hoje é Information Planet, né? Mudou assim o scope, né, da empresa, mas na época era só Information Brasil. E eu vim para cá para trabalhar com vendas, né? Eu trabalhava na agência, tinha gerente, tinha eu. E aí que eu comecei mesmo a me enturmar bastante com a comunidade brasileira, que era bem pouca, né? Mas participar de fazer festa, né? Para ter database, para agradar a rapaziada. Então, a gente era aqui era atrás do Melbus, a Information Brasil. Então, a gente... E hoje fica em cima, né? Fica em cima, exatamente. Mas era bem embaixo ali, assim, também. Tipo assim, a gente saía, a gente entrava pela portinha do lado do Melbas, aí quando tinha festa, todo mundo ia lá para dentro da agência fazer coisas que não devia. E era bem legal. E aí eu tinha uma gerente que era muito antenada nessa parte de business, né? Que eu até então eu nunca havia tido essa experiência, porque eu sempre fui empregada. E era uma pessoa que tinha uma visão assim muito interessante, sempre logo sacou que o negócio era fazer festa brasileira para recrutar pessoas para a agência, pegar database e tal, muito boa na área de marketing, essa pessoa que era a minha gerente. E aí depois a gente começou a ver que essa festa dava dinheiro também, né? Que a gente podia começar a cobrar. Eu lembro que aí depois que eu parei de trabalhar, eu continuei metida com gente que fazia festa. Aí cobrava $10 na entrada, aí na hora de ir embora era só aquele cash, assim. Aí chegava em casa, jogava dinheiro na cama, queria tirar, que nem a Bibi Perigosa, queria tirar foto com dinheiro, não sei o quê. Ouvindo ela falar assim, a gente podia fazer isso aí, cara. Você podia começar a fazer festa aí, cara. Então, eu não consigo tirar muito dinheiro com festa, não, que eu gasto muito. Mas assim, é porque na época, eu acho, não havia competição. Na época não tinha bandas de música brasileira. Na época, quem fazia o som das festas era o Luizinho da Capoeira, que fazia uma batucada. Então, não tinha, assim, essa infraestrutura de festa que tem hoje, de pessoas que são realmente artistas, que são do meio. Virou um mercado, mas antes não era uma indústria, era a festa da Information Brasil com o cara da capoeira. Né? No Natal Venue, não tinha o business da festa, né? E as pessoas estavam, assim, muito sedentas, né? De coisa brasileira, de festa brasileira. Aí a festa tinha batucada, tinha as meninas da capoeira que também dançavam com aquelas roupas de passista e tal, não sei o quê. Eu já fiz isso também, mas não fiz em festa, não. Eu já desfilei na Índia de passista, de biquíni, cheia de plumas e tal. Já fiz um pouquinho de cada coisa aqui também, sempre curti muito. Mas ali eu acho que foi começando assim esse gosto das pessoas de se congregar, de querer ouvir música brasileira, não tinha banda, só tinha uma batucada, mas tocava música brasileira, a gente fazia trilha sonora, a gente escolhia as músicas que tocavam. Legal. Então, assim... Foi na mesma época que você virou tradutora juramentada? Ou depois, um pouco depois? Eu já, quando cheguei em Sydney, eu já fazia... Já tinha começado a fazer a prova, que é uma prova bem difícil de passar. E é bem aquela coisa de teste que é desenhado para você falhar e fazer mais e pagar aquela grana para a entidade que tá organizando, que é a entidade que credencia, né? Então, eu primeiro passei para tradutora de inglês para português, que não tem muita serventia, porque a demanda é justamente o contrário, é quem pega a documentação
de português e traduz para inglês. E eu continuei tentando durante muitos anos. E eu não curtia o esquema da prova, porque ele sempre dava um jeito de tirar meio ponto. Porra, e você não passava por meio ponto. Você não passava por meio ponto, era uma prova caríssima, só tinha uma vez por ano na época. E aquilo me empatando, eu querendo trabalhar com aquilo. E eu sempre ficava por muito pouco. E tinha uma regra que só podia fazer a prova por 3 vezes. E na última vez eu falei, não, gente, eu tenho que passar nessa prova, não é possível. E aí eu falei, eu vou pedir, né, por favor, para fazer, para eles reverem minha performance. Eles me permitiram fazer, eu fui fazer um workshop. Falei, vou fazer o workshop, né, da prova para ver como é que faz essa prova. E, por sorte, tinha uma brasileira nesse workshop comigo também. E a gente fez lá, tinha uma hora que você fazia um simulado, e aí você voltava no fim de semana seguinte, aí você pegava o resultado da prova, e você via, né, como é que seria a tua performance no teste. E, por sorte, tinha uma brasileira comigo, e a gente comparou, e a mesma estrutura e a mesma questão que a gente usou, a pessoa que marcou deu certo para ela e deu errado para mim. Nossa. Então, aí eu já fiz o né? Levantei lá no meio do workshop e falei assim, olha aqui, gente, eu vou falar uma coisa, isso aqui é para todas as nacionalidades. A gente tem que questionar a forma como a gente está sendo avaliado, porque é isso aqui que acabou de acontecer entre eu e ela. Eu já investi mais de $3 mil, vários anos de estudo, e é isso aqui, essa forma, essas são as pessoas que estão avaliando a gente, essas são as pessoas que marcam a prova da gente, né? Aí, tudo bem e tal. Aí, daqui a pouco eu ouvi assim. Aí tá. Não, eu escuto. Aí passa, assim, mais uns 5 minutinhos. Aí, daqui a pouco, bate uma pessoa na porta. Fala com o cara que estava dando workshop. Aí, o cara falou assim, Luciana Wright? Aí, eu falei, eu. Aí, fui lá falar com o cara que era o diretor, ainda é o diretor regional aqui do NAT. Ele perguntou, o que está vendo? O que você quer fazer alguma reclamação? Eu falei, eu já fiz. Ele falou assim, mas quer fazer uma reclamação formal? Eu falei, quero, é isso que está acontecendo e tal. Estou com uma dificuldade em passar e eu estou, assim, questionando como é que é o padrão de avaliação da prova de vocês. Eu acho que eu devia abrir para o máximo número de pessoas, porque tem muita gente que está sendo prejudicado. E aí, nesse ano, eu passei para a prova. Não sei se me deram um cala-boca, entendeu? Para tu não entregar o esquema. Não entrega o esquema. Mas aí depois eu fui trabalhar pro NAT, corrigindo as provas durante alguns anos. Então, marquei prova, entendeu? E todas essas provas, elas são feitas para você tirar ponto. A forma como o avaliador aprende a corrigir é onde você pode tirar ponto. Sim. Entendeu? Então, assim, é complicado. Então, o que eu acho que quem faz qualquer tipo de prova para reconhecimento profissional de entidade, às vezes não é o que você sabe. Às vezes você sabia fazer a prova. O pessoal que faz a IELTS, que faz esses outros testes de PTA, é você ser treinado por alguém que sabe fazer a prova. Não interessa se você ser bom em inglês, porque se você não souber fazer a prova, né, você dá margem a você perder um ponto e não passar. Testes, você já dá até uma coceira, né, cara? Tem que se preparar bem, né? O IELTS não é tão simples assim. Né? Mas aí eu virei tradutora. Eu virei tradutora em 2004. E comecei a trabalhar... Você foi a primeira? Eu fui a primeira na Gold Coast. Olha foi mó barato, gente. Legal. Muito legal. Foi muito legal. Foi a primeira tradutora gostoso, né? que vivia na Gold Coast. Cara, é muito bom ser o pioneiro. Muito bom, porque as pessoas... Você vira referência, né? As pessoas, quando entram para certas profissões, assim, a tendência é você se tornar terceirizado, não trabalhar independente. Aí você vai procurar as agências de tradução, você se coloca no cadastro, você fica recebendo os trabalhos. E não existe uma orientação. Se você for um business, como é que você vai agir para você ser um tradutor independente, né? Então, eu comecei independente porque não tinha quase ninguém aqui. Eu já tinha trabalhado em com escolas, em escolas e tal. Então, eu tinha bastante referência dessas pessoas que estavam no meio da... Agências. As pessoas me passavam bastante coisa, sem cobrar comissão nem nada, porque eu era a única mesmo, o pessoal querendo a coisa acontecendo rápido da tradução para poder tocar a burocracia. E eu acabei fazendo uma base bem grande, assim, de referência. E eu acho, assim... Além de você trabalhar bem, você tem que tratar bem as pessoas, você tem que respeitar o cliente, você tem que ser carinhoso do jeito que você fala. Eu acho que é preciso ter uma parte acolhedora, que é uma coisa bem assim do brasileiro, né? Sim. É como você se relaciona e você fala com as pessoas. Então, assim, felizmente eu criei uma base assim bem legal de pessoas que
apreciam o meu trabalho e a forma como eu trabalho. Mas eu nunca não me achava um business, eu achava que eu era uma autônoma. E eu estava num relacionamento também onde eu, no papel de mãe e esposa, não era a pessoa que tinha que sustentar minha família. O meu marido, na época, era quem providenciava tudo. Eu também trabalhava, o dinheiro ia todo para casa, mas, obviamente, quem ganhava mais grana era ele. Só que quando eu fui para o Brasil, daí eu fui separada para o Brasil. Me separei. Não me separei, né? Porque nós não nos separamos porque o casamento acabou e ele veio para o Brasil comigo também, com meus filhos. Uhum. Nós fomos como família, mas fomos como uma família de um casal separado. E foram de brother, assim. Fomos, com certeza. Já era um plano, assim, da nossa separação. Se a gente se separar, o que vai acontecer? Porque eu quero ir para perto da minha família e tal. E foi tudo combinado, tudo correu muito bem. E quando eu cheguei no Brasil, foi a primeira vez, nem foi a primeira vez, porque lá eu ainda tinha um amparo da minha família. Um avô pagava a escola de um filho, a tia pagava a escola do outro. Eu não sabia como é que eu ia ficar financeiramente. Mas foi no Brasil que eu comecei assim, a pegar um gosto pelo trabalho e ficar super workaholic. E eu falei assim, bom, agora que eu estou fora da Gold Coast, eu tenho que ficar em contato com a minha comunidade lá. Sim. Então, foi que eu caí dentro de comunidade de Facebook, eu comecei a fazer parceria de comissão mesmo, com agências de estudantes, tudo. E aí foi que eu comecei a entender o que era gerir um business, ter que fazer um marketing e tudo. Então, ali foi muito bom para mim, porque eu tive essa oportunidade. E também, engraçado que, por coincidência, foi a época que deu meio que o boom de brasileiros aqui, que foi, né, o começo da época de 2010, 11, 12, 13, que começou a aumentar. A crise, né, também. Exatamente. Mundial, né? E, nossa, meu trabalho começou a ficar assim, crescendo, e eu fui entendendo mais ou menos aonde eram que estariam as minhas leads e aonde que eu conseguiria trabalho e de que forma eu conseguiria trabalho, de que forma eu poderia me colocar como uma marca, as pessoas verem o meu nome. E eu sempre tentei muito me basear na informação, porque eu acho que informação, foi a primeira coisa que eu falei, eu acho que para você, informação é vida, né? Foi como eu te parabenizei, como a gente acabou aqui, né? Fui lá fofocar lá no seu post, botar parabéns, Gabriel, informação é vida, porque informação é vida, né? Onde você está, quanto mais você sabe das coisas que estão acontecendo e tal, então eu comecei a informar as pessoas. Eu falei, eu não tinha intenção, mas assim, a primeira faculdade que eu passei foi de jornalismo. Então, era o que eu queria ser. A minha primeira coisa que eu queria ser jornalista. Eu acabei nem indo para essa faculdade, porque eu passei para a PUC também, fui fazer história. E eu gosto de informação, eu gosto de escrever. Então, tudo que todo mundo perguntava nas redes sociais de brasileiros, de alguma forma, eu sabia e eu elaborava e eu queria ir um pouquinho mais além, eu queria aconselhar, eu queria falar e tal. Você não queria só dar informação, mas você já queria dar o caminho das pedras. Exatamente, né? Então, porque é tão importante alguém pavimentar para você, alguém que já teve aqui, poder te dar um toque, entendeu? Né? Dividir um pouquinho de experiência. Para migrante, isso é uma coisa tão importante, ter alguém que possa falar, ó, aqui, desse ladinho, aqui tem essa entradinha, você tá por aqui, exato. Você não precisa ficar socando a porta aqui, dá pra você ir por aqui. Para a galera que acaba de chegar, esse tipo de ajuda é muito importante. Muito importante. Porque você chega aqui totalmente nu. Você não sabe andar na rua. Muitos chegam sem falar a língua. Exatamente. A importância do Facebook, né, cara? O grupo lá, Brasileiros em Gold Coast. É muito legal. Brazucas, muito legal. Meu, esse grupo, ele funciona pra tudo. É muito bacana. É muito bacana. Até pra resolver treta, né? Galera resolve treta. Eu só vejo, eu só assisto. Eu adoro assistir. Olha, eu até comentava, mas depois eu comecei a achar que ficava assim, podia ficar meio negativo. Eu não quis mais, assim, associar meu business a posicionamentos que eu tenho como pessoa. E eu achava que tinha pessoas que talvez pudessem receber mal e tal. E eu eu saí um pouco dessa parte de confrontar algumas coisas que tem pessoas que eu não quero que isso seja negativo para o meu business, porque hoje, assim, o sustento da minha família, da minha casa, tudo 100% sou eu que sustento a minha casa, a minha família. Então, assim, isso não está para jogo, né? Deixa eu te perguntar, até me desculpa a pergunta se eu tiver, sei lá. O seu business é só a parte documental? Ou você também faz, igual, uma vez eu tava tentando resolver um negócio na Vodafone, meu inglês era ainda, né, mas era terrível. E aí eu não tava conseguindo entender, eu não tava conseguindo... Aí, tá bom, espera aí que a gente vai te passar
uma pessoa. Daí eles me ligaram para uma pessoa que falava português. Isso é muito e ela legal. me intermediou. Isso é muito legal. Tá Isso ela é gratuito através da é. imigração. É uma linha gratuita de intérpretes Ela que me você intermediou consegue. em tudo isso. Você Vou também fazer faz o meu isso? disclaimer aqui também, porque também tem o serviço de tradução gratuita para as pessoas através do serviço de imigração. Todo mundo que está em visto de estudante consegue fazer 10 traduções de graça. Você não tem contato direto com o tradutor. Às vezes é uma coisa que você quer elaborar, mas é um serviço um pouco limitado. Você não sabe quem é que está te atendendo. Tem muito profissional bacana, mas também você pode cair na mão de um profissional que não é tão bacana. E a nossa profissão ela não é regulamentada. Em termos de preço, em termos de... É muito pouco regulamentado em termos de desenvolvimento profissional. Então, é bem legal. Não tem uma associação? Não existe uma... Existe o NAT, que é muito mais ligado assim, à parte de credenciamento e das provas de burocracia. E existem os sindicatos dos tradutores, né? Tá. Mas é muito pouco regulamentada. Então, você, às vezes, pode tomar o trabalho de um prestador de serviço que... você não conhece. Ele está no diretório do NAT, mas você não conhece. E realmente, assim, como você está lidando com documentação, burocracia, é bem legal você fazer o teu trabalho com alguém de quem você tem referência que funcionou para alguém. Sim. Né? Dentro dessa questão da tradução, você já teve algum perrengue, alguma coisa? Alguma história interessante para contar para a galera que vai... Provavelmente a galera vai ou dar risada ou falar, meu Deus, que absurdo, isso não aconteceu. A gente tem umas pessoas assim que às vezes têm insatisfação em muitos lugares, né? E as pessoas querem muito expor quando estão insatisfeitas, ainda mais agora com rede social. Então, eu já passei assim por situações onde as pessoas quiseram me expor e colocar de alguma forma que eu fiz alguma coisa ou que eu fiz a outra. Eu acho que na nossa cultura existe bastante a delegação de responsabilidade, né? Se eu não fui aprovado, a culpa é do tradutor, a culpa é da agência, a culpa é do agente da imigração, e as pessoas se isentam bastante de pensar o que eu podia ter feito para ter evitado essa situação, e é muito mais fácil dizer, isso não aconteceu por sua causa. Mas, seu prazo era amanhã e você me entregou 50 documentos hoje, né? E aí a pessoa vai dizer que foi o tradutor que teve má vontade, que não fez, ou que tinha uma coisa errada, mas, você fazer 50 documentos em 24 horas... Olha, eu vou te entregar, tudo bem, né? Mas pode ser que tenha uma vírgula ou um 0 no lugar do 9, ou alguma coisa que não deu na hora para fazer. Então, eu já passei assim por algumas pequenas situações onde as pessoas quiseram me expor e me colocar em minha responsabilidade de coisas que não eram minha responsabilidade, mas ainda bem eu tenho uma rede assim grande de defensores e pessoas que estão muito satisfeitas com o meu trabalho. E eu sempre tenho pessoas que intercedem ao meu favor e pedem para repensar e tal. E um alerta pra galera, não falsifiquem documento para mandar pro tradutor, porque isso é crime. Gente, vou falar uma coisa. Teve um cara... Hoje, que dia é hoje? 4 de fevereiro? Hoje é dia 4. O cara me mandou uma carteira de motorista que foi emitida no dia 5 de fevereiro. Falei, caralho, cara, esse cara tá viajando no tempo. Ele é do futuro. Porque ele tá em outro... ele tá em outra dimensão. O cara tá em outra dimensão, entendeu? Então, assim, coloca a gente numa posição muito chata. Muito chato. É muito chato você ter que falar para alguém, você está falsificando um documento, e eu acho que isso é até, assim, uma forma de... É uma intimidação, né? Eu acho que a pessoa está me intimidando se ela faz isso. Porque eu até fiz um post aí recentemente, eu acho que eu vejo mais de 20 carteiras de motorista por dia. Então, eu sei como é que é o B e o AB da moto e tal, eu sei como é que é aquela impressão. E se não for isso, eu sei por quantos anos vale uma carteira. Sim. Então, não adianta você botar uma data, porque o Detran não emite CNH com 6 anos de validade. Ou é 10 ou é 5. Então, tem várias coisas que dão a dica. Além disso, tem um número lá, que é o Renavan, é isso? Sei lá, uma coisa assim. O Renavan é do carro, esse aí eu acho que é o... Tem um número lá embaixo, que qualquer pessoa pode botar no site do Detran, junto com o CPF da pessoa, que vai aparecer todos os dados da carteira de motorista, né, e você vai ver se aquilo é falsificado ou não. Então, não achem que vocês estão enganando as pessoas. E, assim, a minha responsabilidade é reportar para a polícia. Isso é um crime. Entendeu? Então, você imagina a situação. Então, que a pessoa está correndo risco. Fica... 2 riscos, né? Ela está querendo falsificar. Se ela te mandar, ela ainda está correndo o risco de tomar. Não, e eu tô correndo o risco, se o cara for muito filho da puta, ele ainda vem na minha casa e joga uma pedra no meu carro, porque fui eu
Que reportou. Que caguei a vida dele. Não foi ele, foi eu que reportei, entendeu? Então, eu passei por uma coisa assim recentemente e eu não disse quem era a pessoa, eu só falei o que aconteceu. E o cara que me mandou, ele começou a ligar loucamente para minha casa e passar mensagens loucamente para mim. Não me reporta, não me reporta, não me reporta. E eu fiquei assustada e falei assim, esse cara tá stalking me. Esse cara tá como se tivesse um cara te seguindo. E, assim... Complicado, né? É complicado, mas nada que não se descomplique, entendeu? Com informação e divulgar, cara, e pedir às pessoas. Vamos fazer o certo, meu. Vamos fazer a coisa certa. A coisa certa. Eu não sei, assim, eu demorei um pouco para tirar a minha carteira de motorista aqui da Austrália. Eu também. Me arrependo muito, porque eu acho que eu fui tirar com quase 2 anos de Austrália. E eu já devia ter tirado. Meu, ó, a dica aí. Chegou na Austrália, começou a falar um pouquinho melhor inglês, já dá para entender. Vai fazer a prova, vai. Tem um, até vou falar o nome dele aqui, é o Alex, ele é um instrutor Alex Lambert, muito bom, muito bom. Muito bom. Eu fiz aula com ele, acho que eu fiz uma aula com ele, e aí eu treinei durante a semana, e, passei de primeira, foi tranquilo. Então, assim, faça a carteira. E além disso, fácil, a carteira de motorista é um documento, aí você não Não, precisa mais andar com o seu passaporte, vida, né? Exato. Porque olha o perrengue de perder um passaporte. Nossa. E é o que mais acontece Então, aí. O que eu mais acho vejo assim, depois de festa é o pessoal indo procurar passaporte no dia seguinte. Eu não sei hoje como é que é a grandão, política né? das agências e eu não sei até que ponto, quando existe a orientação para os estudantes, a orientação também, a agência pode ir além, assim, né? E gastar esse tempo todo que eles não estão recebendo, entre aspas, para isso, né? Para prestar esse tipo de orientação para a vida, que é... Como é que você vai economizar lá no futuro? Investe um pouquinho agora, que aí você não vai precisar correr atrás, talvez, de um passaporte ou alguma coisa. Então, tem algumas coisas, assim, que são interessantes em termos de formação, porque elas são denominadores comuns, e é uma coisa que todo mundo vai passar, e alguém devia fazer. Um programa, assim, um handbook da pessoa que vai chegar, já para você... Porque quem vem acaba ficando, né? Você fica 1, 2, 3, 4. Sim, com certeza. Pô, vamos mudar de assunto um pouquinho, sair do burocrático. Vamos falar do... Eu sei que você tá envolvida nos projetos aí, né? Quando você voltou, principalmente do Brasil para cá, você começou a se engajar mais ainda com os projetos brasileiros e com a comunidade, né? Comecei a me engajar mais ainda. Quando eu voltei do Brasil, eu me senti muito sozinha, porque, assim, é engraçado, né? Que eu já tinha laços aqui e tudo. E quando eu saí, quando eu voltei... Parecia assim que o meu grupo tinha se movido e eu cheguei e eu não tinha mais um círculo social assim como eu tinha antes. Então, mas foi ótimo para mim porque aí eu trabalhei mais ainda e me dediquei mais ao meu trabalho. E aí que eu comecei a pegar bem o gosto mesmo de trabalho comunitário, trabalhar dentro da comunidade. Eu vi que isso gerava... Esse é o meu marketing da minha firma, da minha marca ou da minha empresa... dar para a comunidade. Acho que não tem marketing melhor do que você prestar serviço, né? Sim. O agregado, o que é agregado ao teu serviço e à tua marca, né? Então, eu comecei a me envolver bastante com questões na comunidade ligadas a mulheres, ligadas à violência doméstica e pude participar de algumas iniciativas. Comecei a participar aqui na comunidade Me aproximei do Daniel e do Rodrigo, que começaram, foi a época mais ou menos que começou o Carnaval no Marqueta, e eles abriram assim um espaço. Eu acho que a visão deles, do business deles, é bem legal, que não é só o entretenimento, é a parte cultural, comunitária, o que eles podem dar de Brasil para a comunidade, né? Isso é demais. E eles são sempre abertos assim para as pessoas que têm essa vontade de trabalhar pela comunidade, então eles sempre me cederam espaço. Então, eu comecei, assim, pelo meu background de mãe, de professora, a querer atuar meio que na área infantil da festa, recrutar pessoas e tal. E depois eu vi que tinha um espaço, assim, de conscientização de algumas coisas. Então, junto com a ajuda de várias pessoas da comunidade, eu, por exemplo, eu traduzo de graça para vítimas de violência doméstica. Então, assim, muitas vezes nos processos da corte ou da imigração... em que é preciso de documentação para você provar que você está sofrendo algum assédio, alguma violência. Tem muita gente que tem abuso em conversa de WhatsApp, troca de e-mail, né? Então, sempre que eu via assim, alguém manifestando uma dificuldade, eu entrava em contato com essa pessoa e eu ofereço esse meu serviço. Isso é bem importante, Luciana. Eu ia até te pedir para você passar algum dos contatos que você tenha, e-mail, Instagram, alguma coisa que você... acredite que seja a melhor forma da pessoa poder entrar em contato com você, porque de repente alguém que vai ouvir
a tua entrevista aqui no Spotify ou no YouTube, tá passando por essa situação e não tem. Com certeza, a forma mais fácil de me encontrar é no Facebook, que o meu Facebook fica ligado. Ontem eu trabalhei 13 horas por dia. Meu mínimo de horas de trabalho é 10, mas às vezes eu vou até 13, 15, se meus filhos não estão em casa, eu gosto de passar a vida trabalhando. E o Facebook é o meu office, meu local de serviço, né? Eu não tenho pessoas, então, assim, como você está no teu trabalho e você sai para tomar um cafezinho e ali, aqui, eu entre uma coisa e outra, eu vou nesse espaço e fico vendo o que está acontecendo, falo com pessoas. Então, o meu Facebook é o meu nome, Luciana Wright, eu tenho a página de tradutora também, mas qualquer pessoa que entrar em contato comigo através do meu perfil no Facebook, eu respondo na hora. E eu gosto muito de ajudar as pessoas que estão em posição vulnerável, né? Tem muita gente que não sabe o que fazer, aonde fazer, e nessa hora, assim, ninguém tem cabeça para aprender sobre burocracias e processos. Então, também, assim, tento encaminhar pessoas para certos programas que ajudam pessoas em situação de violência doméstica. A gente fala, assim, aqui mulheres, mas todo mundo, né? Porque tem entre casal de mulher com mulher, de homem com homem, de homem com mulher, tem de mulher para homem, tem de filho para mãe, tem de mãe para filho, né? Então, tem vários tipos de violência familiar. Nossa, parabéns pela sua iniciativa, pelo seu trabalho. Eu gosto muito de participar disso. Eu já tive em vários relacionamentos abusivos na minha vida e eu sei como é difícil você estar do lado de quem está sendo abusado e não conseguir sair daquela situação por muitos fatores. Você realmente precisa de alguém que te dê um empurrão e fale, em alguma parte do caminho eu estou do teu lado e aí eu vou te deixar e você vai pegar a mão de uma outra pessoa. E aqui tem uma rede de suporte muito grande aqui na Gold Coast. Tem muitas instituições que ajudam e a pessoa pode ter aconselhamento legal gratuito, aconselhamento psicológico gratuito. Mas para que tudo isso aconteça, você tem que ter evidências, né? E eu trabalho nessa parte de ajudar a pessoa a ver, vamos ver na tua história o que é uma evidência e como que você pode sentar lá e dizer, eu qualifico para essa ajuda. Porque apesar da Austrália, de Gold Coast, enfim, ser um lugar bem seguro, a violência doméstica aqui é bem elevada. A violência acontece dentro de casa, né? Eu acho que a violência acontece bastante dentro de casa e as pessoas têm que estar atentas. E uma coisa que é muito importante, assim, a gente não precisa esperar a pessoa se tornar uma vítima para ajudar alguém, né? O mais interessante é educar as pessoas para que elas se identifiquem como possíveis vítimas, né? Antes de qualquer coisa. Então, a gente tem muita mulher aqui que entra em partner visa, tanto com australianos quanto brasileiros, né? Então, você já está numa posição que é uma posição que você está numa situação de poder, porque tem alguém que é o patrono do teu visto, né? Sim. Você sente o dono, e isso cria um certo padrão de relações entre um casal, que seja um casal gay, que seja um casal heterossexual, que você já entra numa desvantagem, que alguém ali é quem está manipulando a tua situação e você depende daquela pessoa. Então, assim, o meu sonho era poder, que nem tem curso de noivas, eu queria que existisse um curso de facto. Para quem está no relacionamento, você começar a entender que você já está entrando não pela porta de trás, mas assim, numa situação em que alguém está controlando a tua permanência, que você, de repente, se coloca como inferior e aquela pessoa naturalmente já acha que é superior. E uma outra coisa que eu queria dizer também é que a gente precisa atentar muito à educação da pessoa que abusa, né? Então, da mesma forma que a gente tem que ensinar a pessoa que está na posição que pode ser abusada, a gente tem que ensinar a pessoa que está na posição que pode ser o abusador, né? Então, começar a falar em grupos de homens, em rodas de homens e de homens que estão solteiros e tal, que entre os abusadores tem que ter um antenamento que um cara possa virar e falar para outro, pô, cara, você tá fazendo você não errado, gosta né? do biquíni que ela tá usando, você vai arrumar uma mulher que usa um biquíni maior, porque ela gosta desse biquíni. Você sai do relacionamento. Você não precisa ficar controlando ou mudando aquela pessoa. Então, começar a ensinar para a parte abusadora. Ou aquilo também pega o seu ciúme e enfia dentro de você e cala a boca, deixa a menina. Não, e nem isso vai se tratar. Exato. Vai se tratar. Vai no psicólogo. Vai num psicólogo, porque se você está passando por situações que você precisa de alguém para controlar, para você se sentir bem, você precisa trabalhar isso dentro de você. Claro. Porque você
não é só abusivo com a tua mulher. Você deve ser abusivo no teu trabalho, com os teus filhos. E com qualquer outra mulher que ele conseguir. E com qualquer outra situação na vida. Você é abusivo quando você vai num restaurante, você é abusivo com um cachorro. É a personalidade abusiva. Então, a gente pode tirar isso da esfera do relacionamento e, tipo assim, encostar o abusador na parede. Porque tudo é em volta da vítima, por que a vítima está passando, o que a vítima fez, por que a vítima sai, por que a vítima não sai. Mas é uma situação que envolve uma outra pessoa. E essa pessoa, ela geralmente, ela fica ali abafada e protegida. Né? Sim. E dentro dessas coisas que você já fez na comunidade, teve uma coisa que eu achei bem interessante, que foi o movimento do bloco lá que vocês fizeram no Marqueta da Mulher Maravilha. E eu vou te falar, não foi planejado. Foi um encontro, assim, que o pessoal da organização... e a agência também, né, que foi o Gustavo, através da Hello Australia, que ofereceu, foi uma coisa inédita, assim, era $500 pro bloco. E aí, eu com o meu grupo das minhas amigas, a gente falou, porra, vamos ganhar esse dinheiro, vamos beber tudo, até parece, né, 500, meu filho, para 10 mulheres beber não dá nada, não vai nem, né, não passa nem... E aí a gente queria muito ganhar e a gente, entre nós, falou, porra, vamos fazer um negócio, o que vai ser super-herói? E alguém falou assim, porra, vamos ser as Mulheres Maravilhas. Eu falei, porra, vamos abrir isso pra comunidade, então. E aí o negócio se tornou, assim, pegou um movimento. Eu fico até emocionada, porque foi uma coisa que eu tive... Nunca imaginei, assim, você imaginar, assim, uma coisinha que você pensou na tua cabeça, cara. Você vai numa festa, você começa a ver 10, 20, 30, 40, 50, 100 mulheres vestidas de Mulher Maravilha. Né? Cara, sem sacanagem, eu fico arrepiada. Aqui, ó. Fico arrepiada. Porque... Para quem gosta de informação, assim, é o céu, né? Quando você vê assim, caraca, uma semente que eu plantei, ela entrou na cabeça das pessoas. A gente fez rifa entre os grupos de mulheres aqui na Gold Coast, nós rifamos, várias mulheres ofereceram. No fim, a rifa tinha quase mais prêmio do que número de rifa, de tanta gente que quis participar. Que legal. Foi muito bacana e a gente arrecadou bastante grana, foi 500 do bloco e mais quase 2.000, foi... quase $2.500 que a gente doou para uma instituição em Brisbane. Não achei que vocês beberam. Não bebemos, não bebemos. Achei que vocês beberam os $2.500. Não bebemos nada, imagina. Não, a gente doou esse dinheiro em nome da comunidade brasileira da Gold Coast. Mas, assim, foi muito bacana o desfile, foi demais, assim, foi muito bom. Eu tava lá, eu vi, foi bem legal mesmo. Foi bem legal, foi super legal. Eu fiquei sabendo também que você é ali com o Valmor, né? Que a gente tá precisando um lobby, né? Que fala. A gente queria trazer ele aqui para conversar conosco. Olha, também. o Valmor, assim, eu me aproximei até por conta de ver que ele era uma pessoa que gostava muito de ajudar e eu me coloquei à disposição em qualquer coisa que ele precisasse aqui da gente da Gold Coast, né? Porque ele era baseado em Brisbane, né? Ele tá morando aqui agora. Eu acho que tá morando aqui agora. E seria muito interessante ter ele do nosso lado. Então, assim, eu estreitei uma amizade bem legal com ele. A gente tem uma vibe bem parecida, assim, de gostar de trabalho social. E ele fez, assim... Ele fez 50 vezes mais, além da descrição do trabalho dele como cônsul, né? Ele fez uma parte do serviço social e as assistências que ele prestou a tanta gente. E eu tive a sorte de estar na hora certa, no lugar certo, perto dele, trabalhar com ele, ver a ética de trabalho dele, a dedicação. E ele foi uma pessoa fantástica. Foi demovido, assim, de uma forma assim, não muito confortável para ninguém, nem para ele, na comunidade. E é isso. Então, me aproximei bastante dele, aprecio a forma como ele trabalha e eu espero que a gente possa apoiar a próxima cônsul que está aí, né? Que foi nomeada há um tempão, ficou lá engavetada no Itamaraty, e só um tempo depois é que ela foi instalada aqui. Como que é o nome dela? O nome dela é Valéria. Legal. A Valéria... Noleto ou Nolato, gente, Valéria, me desculpa. Eu sempre fico em dúvida entre o A e o E do seu nome. Mas, enfim, a Valéria está em Brisbane já, mas o que ela acontece? A gente conversou semana passada. Ela não tem autorização do Itamaraty para prestar serviço consular ainda, entendeu? Então, as pessoas entram em contato com ela, mas ela ainda não acham que ela está de má vontade, que não quer e tal, mas ela precisa da autorização que também não é do consulado de Sydney. Ela vem lá do Itamaraty para dizer, olha...
você pode assinar tal papel, você Sim. pode prestar tal serviço. Ela ainda não tem essa autorização, ela está doida para ter essa autorização, mas isso está além das capacidades dela no momento. O cônsul, assim, só para algumas pessoas, pode ser que não saibam, é o representante do governo brasileiro dentro do... É como se fosse o país, representante do governo brasileiro regional, né? O embaixador é a nível do país inteiro da Austrália e tem os cônsules, eu acho. Os cônsuls, não sei. Que aí tem o de Queensland, que tem a jurisdição, acho que é Queensland, e mais umas coisas lá para cima, de New South Wales, e tem o de Canberra, a embaixada em Canberra, mas ainda assim é bem limitado isso. E eu acho assim, né? Não é a gente que tem que ficar esperando. Eu acho que tem que ser o movimento contrário, as pessoas se responsabilizarem e se colocarem, porque se você quer ter a representatividade, você tem que se fazer representar, né? Então vai se unir, vai fazer um abaixo-assinado, vai congregar as pessoas. Vocês conseguiram trazer o consulado itinerante através de um abaixo-assinado? Nós conseguimos trazer através de um abaixo-assinado. Eu fiz também, fiquei super emocionada. Foi uma coisa mobilizante. Foi na EIP. Foi aqui na Gold Coast, na EIP. E eu achei que as pessoas estavam precisando muito. Foi na época que o Valmor não era mais cônsul, então o Valmor era quem fazia essa parte aqui, essa ponte entre o consulado de Sydney e o pessoal aqui do South East Queensland, né? Então, como ele foi afastado do cargo, nós ficamos órfãos, né? Então, todo mundo tendo que ir para Sydney, gastar dinheiro e tal. Então, eu resolvi, não, vamos fazer uma petição. E, para minha surpresa, assim, quase 2.000 pessoas assinaram. Eu fiz uma petição pública no change.org, né? Que é uma plataforma pública na internet, você pode lançar. E aí você coloca lá qual é o órgão que você quer que a tua petição... isso aí, cara. Também. Que a tua petição seja encaminhada. Quando você chega a um certo número de assinaturas, a própria plataforma já cria uma passa, maior, né? E passa para o órgão que você denominou. E foi bem legal, porque eles entraram em contato comigo, a vice-cônsul lá de Sydney, e... Ainda bem nós conseguimos aqui. Ajudou bastante gente, né? Poxa, 300 famílias foram assistidas. Legal. Você sabe se eles têm algum planejamento, assim, de aumento? Porque hoje o nosso consulado é só em Sydney. A nossa jurisdição é Sydney. E aí tinha aqui em Brisbane e agora a gente está meio órfão, né? Agora, para muito serviço presencial, você tem que ir para Sydney. Tá. Como funcionava com o Valmor, ele fazia Zoom calls com uma autoridade de Sydney. E você sentado com o Valmor era como se você estivesse em Sydney. Então, você ia até o Valmor em Brisbane e isso era testemunhado por uma autoridade consular. E aí, tudo que precisava ser feito presencialmente era feito através desse contato devia com o Valmor. Isso, né? Isso devia voltar. E isso é uma coisa, assim, que se a gente quer que volte, a gente mobiliza as pessoas e faz uma petição, entendeu? Eu acho bem legal. E uma coisa que eu tenho um super interesse aqui, um dia era assim... a gente tinha que ter um censo, né, dos brasileiros, né? Sim. E saber onde é que nós estamos, quem somos, onde estão as faixas etárias, onde é que estão as concentrações disso, daquilo. Porque quando a gente tiver esse mapa demográfico, fica mais fácil para a gente dizer, a gente está aqui e precisa disso. São tantas pessoas da cidade nessa faixa etária. É difícil porque eu acho que não é um costume público. A gente só quer procurar essas coisas quando a gente está no aperto. Quando a gente está bem, a gente toca o foda-se e não quero saber, eu não preciso desse documento, não tenho nada a ver com isso. Eu sinto que é muito difícil a gente conseguir saber quantos brasileiros exatamente tem em Queensland ou na Austrália. Você pesquisa na internet, são números desencontrados, você não tem uma certeza. Mas você vê que tem um censo, né? Tem o censo da Austrália, Sim. né? E através do censo, quem está aqui tem que entrar no censo. Não interessa se você é de Marte, se você é da profundeza do mar. Se você está dentro de uma casa, você é obrigado a responder naquele dia onde é que você está. E, com certeza, as autoridades sabem. Eu não sei até que ponto essa informação pode ser divulgada ou para que tipo de agência isso pode ser divulgado, mas, com certeza, deve ter uma forma de acessar para entender quem está onde e como que as coisas podem funcionar. Eu acho assim, a Austrália, por ser um país bem multicultural e ter todas essas políticas, as autoridades elas querem que as pessoas, dentro do grupo multicultural, tomem a frente nas suas iniciativas. Não é o governo que vai lidar direto com esse grupo. O governo vai lidar com as lideranças desse grupo. Então, existe muito recurso, existem fundos que qualquer pessoa pode acessar se você for uma comunidade organizada. Sim. E se você souber onde buscar esses recursos, e souber onde é que estão os grants do governo, onde é que está sendo oferecido dinheiro, onde é que tem projeto. Tem muito projeto para cultura, sempre tem projeto para cultura. Sim. Porque o que eles querem?
habilitar essa população, para essa população não ficar nas costas do governo. Eles querem que todo mundo consiga ter um bom emprego, ser um cidadão funcional, para depois não ficar no DOU, ou na Previdência Social, ou, sei lá, no cartão de pensionista, ou no Centerlink. Então, é assim, aquela política de ensinar a pescar. Eles não querem dar peixe. Então, é muito legal, porque eu acho que existe, assim, infinitos recursos na área multicultural. E muitas pessoas não têm noção disso, sabe? Cara, eu tô com tanto orgulho da gente hoje. Sim, é legal saber como nós brasileiros podemos mudar muitas coisas num país que não é o nosso. Gostoso. Super orgulhoso isso é muito gostoso. Aqui, a gente tá conversando isso com um alto nível com certeza. De informação, coisas importantes. Eu vou mudar rapidinho o assunto, mas vou continuar no ano de 2020. Vambora. Tá? Você deu uma entrevista para a SBS recentemente, em 2020, né? E você comentou com eles sobre como é ser mãe de um adolescente em transição de gênero na Austrália. Eu acho que esse assunto é muito importante porque não é um assunto tão explorado, principalmente pela mídia. E eu acho que você tem aqui um canal para falar para as pessoas de Gold Coast como é ser mãe de um adolescente, um adulto em transição de gênero e como isso ocorre. Porque pode ter muita gente, outras famílias também. Existem muitas famílias. Eu fiquei com muito medo primeiro de dar essa entrevista e eu precisei da permissão do meu filho, né? Porque às vezes essas pessoas elas não querem ser expostas. E a pessoa que é trans, ela não quer ser vista como um trans, ela quer ser vista como uma pessoa do sexo que ela se vê. Então você identificá-la como trans, você já está boicotando um pouco o resultado final que ela quer na vida dela. Então eu falei para o meu filho que eu queria dar essa entrevista. Mas que isso ia aparecer na mídia brasileira. Então, ele se sentia um pouco mais seguro, porque ele até achou que nunca ia chegar no ouvido, talvez, de amigos, a comunidade onde ele transita, mas a gente transita bastante dentro da comunidade brasileira também. Só que a gente já está num estágio que ele já está bem seguro, assim, está ficando cada vez mais seguro nessa posição e se reconciliando com quem ele é, com o passado e tal. Então, assim, a repercussão dessa entrevista foi bem legal, porque várias pessoas que são minorias de gênero ou de opção sexual entraram em contato comigo e me agradeceram, assim, me viram como uma mãe, entendeu? Isso, né? Eu sei, assim, a mãezona dessas pessoas. Então, é engraçado, assim, que eram pessoas, assim, tipo, alguém que trabalha numa agência, que eu só me comunico por e-mail. Eu fiquei bem emocionada, assim, que as pessoas falaram, porra, Lu, caralho, que bom que você falou isso, eu me senti assim, entendeu? Como se fosse assim, eu queria ouvir a minha mãe falar isso pra mim, né? Que às vezes você vive um pouco a tua história através do que uma outra pessoa se colocou e se falou, né? Então, assim, eu sei que foi assim, um acalento para algumas pessoas que são minorias, que são vulneráveis nessa situação de gênero e opção sexual. E eu fiquei muito feliz por ter saído do armário da minha família e me colocar e contar como é que foi a minha história, o meu preconceito, a minha resistência, o meu aprendizado, a minha aceitação e depois a minha luta, né? Que eu poder trazer isso para as pessoas e dizer que é possível. Então, hoje, às vezes, assim, eu fico muito feliz que tem algumas pessoas na minha comunidade que me falam, eu estou passando por isso, vamos tomar um café, que eu queria que você conversasse com meu marido. Porque ficam achando que não é uma história de sucesso, mas é uma história em que a vida se desenrolou. É uma história necessária a ser contada, porque outras pessoas passam por isso e às vezes não tem a mesma possibilidade que você teve de explanar. Você precisa viver algumas coisas através das histórias dos outros, às vezes, e por isso a informação também é tão poderosa. E eu fiquei super feliz que meu filho me autorizou a fazer isso. Eu queria dividir com o mundo, entendeu? Porque no começo você fica com uma vergonha enorme do mundo e eu evitava amigos, entendeu? Quando eu estava com ele já menino, né? E eu encontrava alguém que era do nosso passado em restaurantes, eu meio que virava de costas, porque eu tinha medo de ser vista daquela forma, da pessoa chamar ele pelo nome antigo, ou a pessoa ficar desconfortável com a gente, não saber se olhava, se falava, se não falava, né? Então, e agora é natural, né? Agora sim, a minha vida. Eu acredito que para a mãe passa um pouco pela questão de tentar blindar, né, o adolescente, a criança, contra as coisas ruins que podem vir, né? Isso é o que mais dói na mãe, né? Isso é a maior defesa que você tem, é o medo que você tem do seu filho ser maltratado. Sim. Ou
não conseguir alcançar na vida certas coisas que as pessoas que não passam por isso alcançam, né? Em questões de relacionamento, de ser aceito num ambiente de trabalho. E, então, dá um medo muito grande. A gente fica com muita vontade de proteger o filho, né? E é muito bacana. Eu estou à disposição, se alguém quiser trocar uma ideia, formar um grupo, perguntar alguma coisa. Assim, eu nem falei para ele que eu ia falar sobre isso aqui hoje. Eu vou falar depois que eu falei. Mas agora ele, assim, até uma pessoa que está amadurecendo e tudo, e está um pouquinho mais, assim, se assumindo mesmo, né? E não tem tanta dificuldade em se colocar dessa forma, que é como ele é, né? Então, foi um prazer muito grande. Quem possibilitou essa exposição para mim foi o Felipe Canali. O Felipe, ele é um jornalista aqui na Austrália, ele é de São Paulo também, eu acho. Ele é freelancer, então ele faz matérias independentes e ele vende para a Catraca Livre, ele vende para o SBS. Então, ele procura situações interessantes aqui no nosso meio multicultural e eu tive a sorte de ser encontrada por ele. Legal. Né? Muito legal. Bem bacana. A gente tá quase no nosso fim aqui, né? Já temos... Olha, deu bastante tempo até. 1h25, quase 1h30. Passou rápido, né? Eita. Conversa boa. Passa sempre rápido. Já nesse ano, você teve um envolvimento, né, com uma ONG e você também auxilia um outro em Brisbane. Então, é uma em Gold Coast e uma em Brisbane, não é isso? Isso é uma coisa... Não, as duas são de Brisbane. Isso está acontecendo muito recentemente. Uma delas, ela se chama Together We Are Stronger, né? Porque elas são registradas aqui na Austrália com o nome em inglês, é o TWAS, Sim. ou elas se chamam de TWAS, né? Que é Unidas Somos Mais Fortes. Inclusive, a cônsul de Brisbane, ela é envolvida com isso, né? Acho que ela já era envolvida nessa ONG, ou paralelamente, isso aconteceu na vida dela. E é uma organização que é de apoio a mulheres, é de amizades, é para você não se sentir sozinha, se você não tem um amigo, se você está passando por um momento difícil. Eles organizam coisas muito legais, assim, que são informais. Não é baseado em problemas, é baseado no dia a dia. Então, se você quiser fazer uma caminhada com as mulheres, elas fazem. No dia, elas têm a agenda delas de acontecimentos sociais. Isso é uma coisa muito legal também, que é aquela cultura de você não procurar só quando você está com um problema. Sim. É você procurar porque você quer se conectar com as pessoas. Até porque é legal você estar sempre participando, porque às vezes você vai ajudar alguém. Não, isso é que é o mais bacana, porque nós tivemos um encontro agora e o legal é que todo mundo que compareceu, a maioria não era pessoa que precisava de ajuda. São as pessoas que geralmente ajudam. Balcão de reclamação, né? Aí fica difícil também, chato, né? Como em tudo na vida, né? Às vezes você tem que estar... Eu sempre falo assim, eu não gosto de correr atrás, eu gosto de correr na frente. Porque correr atrás você tá fudido, aí você tem que correr atrás. O negócio é você correr na frente, que o negócio nunca vai te pegar. Sim. Então você tem que dar aquela acelerada em algumas... O que for possível na tua vida, esteja à frente, não espere o problema acontecer. Então tem esse grupo que é bastante legal. TWAS, você encontra no Facebook como Unidas Somos Mais Fortes, é um grupo de mulheres para assistência com mulheres, e eu gostaria muito que o pessoal aqui da Gold Coast desse espaço para esse grupo. Eles estão vindo de Brisbane, o primeiro encontro deles aconteceu aqui no domingo passado, foi muito bacana, as pessoas são fantásticas, a cônsul está envolvida nesse trabalho, e, perdão, eu acho que é uma forma assim também de a gente dar um pouco... prestigiar o trabalho dessas pessoas, dar patrocínio, quem tiver um restaurante, quem tiver o que quer que seja, uma venue para oferecer para onde essas reuniões vão acontecer. Elas, no momento, não cobram membership, então elas estão na base do patrocínio ou, como todo mundo que gosta de ajudar, acaba botando dinheiro do seu próprio bolso para ajudar em algumas coisas, né? E a outra coisa que está acontecendo também, que é muito legal, porque a nossa população na Gold Coast, gente, é enorme, né? E tá todo mundo virando família, e tá todo mundo plantando raízes aqui, daqui a pouco tá todo mundo tendo filho, então coisas que a gente nem pensa, né? Mas quando você tem um filho aqui, tudo bem, vai se adaptar na vida australiana, mas como é que essa criança vai se relacionar com os avós no Brasil? Esse era o meu maior coisa assim de ser mãe, era como é que meus filhos vão falar com meu pai e com a minha mãe? Sim. Como é que eles vão aprender as histórias da minha mãe, ouvir as sacanagens que meu pai fala, né? entendeu? Que é a conexão vertical. A gente aqui não tem conexão vertical. O migrante, ele tem conexões horizontais. Todos que são parecidos, todos que vão a festas, todos da mesma idade, né? Você se conecta dessa parte. Assim, você se conecta com um pouco. É difícil se conectar entre faixas etárias, e você ter as pessoas que fazem o papel da geração do avô, da geração do pai. Sim. Né? Então, é muito importante a gente estabelecer espaços onde as pessoas, através da experiência até do outro,
possam ter essa conexão vertical. Eu tenho um grupo no Facebook que é Trazendo Seus Pais para Gold Coast. Fiquei super surpresa também, porque nós somos um grupo já de 1.500 pessoas. Poxa, né? Como que você traz seus pais para a Austrália? Ou para visitar, ou para migrar. Porque é uma coisa que você não pensa, mas vai chegar lá na frente uma hora que teu pai e tua mãe estão ficando velhinhos, e quem é filho único e tudo, você já podia ter visto isso lá atrás, e na época que você tem vontade que eles venham, eles já estão enabled. Se você viu lá atrás... Tudo bem que eles não querem vir agora, mas talvez daqui a 10 anos eles querem vir. Sim. O que você falou na Austrália. Aqui na Austrália, vocês falaram, tudo é o pathway. Tudo tem o roteiro. O roteiro está todo lá. Se você seguir o roteiro, não é imediato. Mas se você seguir, você sabe que dali a 10 anos isso vai acontecer. É invariável. Fato. Acontece, é fácil. Então, esse outro projeto, ele se chama Raízes Brasileiras. É a doutora Lilian Fleury, que ela organiza lá em Brisbane. É um projeto para educação bilíngue, para crianças continuarem trazendo português para dentro das famílias. Eles têm aulas de português formalizadas, têm um currículo. A Lilian vai estar na festa de carnaval agora, que vai ter no Marqueta. Sim. A gente viabilizou um stand para ela apresentar o trabalho dela lá na área infantil. Então, eu queria convidar as famílias para vir conversar com a Lilian, porque a gente precisa de público para que o projeto seja viabilizado. Sim. E a Lilian não tem conhecimentos aqui dentro da comunidade, então é uma oportunidade muito legal. E quem não conseguir entendeu? também pode procurar você, e através de você Pode você me dar um faz toque, ou pode dar só um Google em Raízes Brasileiras. Eles têm Perfeito. um website, está tudo explicado lá. Perfeito. Vamos ter que marcar outro dia para fazer mais uma entrevista com você. Você tem Ótimo. muito assunto. Muito obrigado. Ficou bem bacana, cara. Queria te agradecer demais por gente, você ter obrigada vindo. a vocês. Eu adoro falar. Se me der um microfone, eu sou aquela pessoa que vai nas festas, assim, aí se deixar eu subo no palco, eu canto, entendeu? Já caí de palco, já caí em cima do tamborim, aí pego, fico batucando no microfone. Porque eu adoro falar, eu adoro passar informação. Eu acho que isso é muito legal. Só que foi bem falar, né? As informações que você passou aqui pra gente. Acho que foi muito bem passado muito pro bacana. pessoal. Queria agradecer demais a oportunidade de vocês. Obrigado. Chamem outras pessoas, ampliem para vários campos, porque vocês são pessoas populares, têm alcance, tá? Entendeu? Então eu acho que tem que rolar, gente. Com certeza. Inclusive a galera que quiser falar conosco, que quiser sugerir alguém, @podgoldbr no Instagram. Demais, gente. Por que a gente não faz uma votação, assim? Vamos fazer uma criar umas enquetes, né? Vamos criar enquetes, cara, porque o povo adora uma enquete, sim, né? Adora. Vamos criar umas enquetes, umas sugestões pro pessoal. Sugira, com certeza, é muito importante. Vai ser bem bacana. Luciana, muitíssimo obrigado por ter atendido a nossa vocês. pedida aqui. Muito obrigada. Foi um prazer enorme ter você aqui com a gente. Obrigada. E espero que a galera possa aproveitar tudo isso que tá à disposição para eles, né? Bastante coisa tá à disposição. É só procurar, porque tá tudo aí, viu? Fechou, então. Legal. Pastor, valeu, galera. Cara, tamo junto. Um prazer estar com você aí. Foi bom demais, muito legal. Galera, forte abraço, até a próxima. Beijo. Tchau. Valeu.